Hoje nós vamos dar seguimento ao assunto que já está sendo tratado há alguns dias, que é baseado no texto de Neemias capítulo 3, fala ali da reconstituição dos muros e das portas, não é? Já tratamos aqui da porta dos peixes, da fonte das águas, da porta do monturo, das ovelhas. Porta velha, porta do vale, monturo. Várias portas. Inclusive, cavalos. Pessoal de casa, você pode rever esses programas pelo site redesuper.com.br/de estudo um pouco, e ali você vai poder rever todos os temas que já tratamos aqui, não só esses das portas, mas tantos outros temas, né? Hoje será a porta do Oriente. A porta do Oriente, exatamente. É isso muito que nós bem. vamos falar. Está lá no texto de Neemias 3, versículo 29. 29. É o 29. Bom, antes da gente falar da porta do Oriente, nós temos algumas participações que eu penso que seria importante a gente registrá-las aqui. Tem algumas perguntas que não têm muito a ver com os temas que estamos tratando ligados às portas, mas as pessoas têm dúvidas e a gente pode trazer algumas respostas para elas. Então eu vou fazer a pergunta, aí vocês escolham aí um que vai responder. A Morgana de São Paulo, ela quer saber que trecho do texto que o pastor Guerra havia lido no último programa, que foi semana passada, sobre qual porta que foi tratada aqui na semana. Nós vamos falar na sexta sobre a própria porta do Oriente, não é na quinta. Na quinta foi a porta das águas. É Neemias capítulo 3, né? 3, deixa eu só lembrar o versículo. Lê o capítulo 3, todas as portas. Dos cavalos. A última foi dos cavalos, exatamente. Sim. Então, mas o capítulo 3 como um todo, eu não estou lembrando o versículo, acho que é o 25, se não me falha a memória. Mas pode ler o capítulo 3, você vai encontrar todas as portas ali. Neemias 3:28. 3:28. Tem uma participação anônima aqui, porém é de Belo Horizonte, tem um número do telefone registrado aqui, uma pessoa que é uma senhora, ela pergunta o seguinte: eu gostaria de esclarecer uma dúvida, eu tenho um filho que quer colocar piercing, fazer tatuagem, deixar o cabelo colorido e meu esposo não aceita isso. Com isso, meu esposo pediu para ele se retirar da nossa casa. Eu fico preocupada, pois não sei o que fazer. Gostaria de saber a opinião de vocês. Bom, é um assunto muito sério, né? E eu penso que talvez não chegaria a tanto de exigir que o filho saia de casa. Não conheço o contexto de vocês, mas eu penso que o diálogo aqui seria a melhor solução, né? Agora, o que a gente poderia dizer para essa mãe que está preocupada do filho alterar um pouco, não sei, colocar alguns adornos, né? Uma das coisas que é importante, eu creio que você já falou, que é a conversa, o diálogo, né, e entender qual é a motivação que ele está querendo usar o piercing, ou mesmo tatuar, usar os cabelos assim coloridos. E o que a gente entende normalmente lá na clínica existem situações que precisam ser resolvidas, né? E provavelmente, quem sabe, né, o diálogo com o próprio pai. Não é? Porque essas motivações muitas vezes é para chamar atenção, para ser notado, para ser valorizado, e é uma forma de expressar e justamente dizer assim, olha, eu sou diferente, eu quero que seja notado, eu preciso ser valorizado. Muitas vezes foi uma gestação assim, de risco, uma gestação onde houve rejeição, quem sabe até mesmo houve uma expectativa de um nascimento de um outro sexo e houve uma certa rejeição pelo sexo da criança. Então, tudo isso são situações que levam uma atitude, muitas vezes, de ser aceito, né? E provavelmente existem pessoas onde ele se relaciona que usam esses adornos, vamos usar essa expressão, usa esses adornos e ele quer se sentir aceito numa comunidade, ou seja, num nicho da comunidade, onde as pessoas, né, se expressam dessa forma. Então, o diálogo é a melhor coisa que tem, porque essas formas assim, abruptas sabe, ou você não faz isso, ou você sai para fora de casa, na realidade você só está, complementando aquilo que talvez já esteja no coração dele de querer ser diferente. E você, né, jogar para fora, vai ser difícil você tratar isso. Então, se a gente for entrar pelo aspecto bíblico, não é bíblico, é certo, não é certo, a tatuagem é de Deus, é do inferno, o piercing é de... Não vamos entrar por esse caminho, porque eu acho que isso cada caso é um caso, sabe? Tem que se entender o contexto. Então a melhor coisa que tem aí é sentar, conversar, e um diálogo aberto e cheio, recheado de amor, é a melhor coisa que tem. Muito bem. Tem outras dúvidas acontecendo aqui também nas participações, como da Valdirene.
de Belo Horizonte, ela diz o seguinte: gostaria de saber como faço para tirar esse peso, um peso que carrego sobre mim, não consigo me livrar, ligados a pensamentos ruins, pensamentos do passado. Estou com uma opressão sobre mim, me sentindo cansada e quando peco não consigo receber o perdão do Senhor. Não sei o que faço. Quer dizer, o peso pela culpa, né? É sentimento de culpa, né, que ela está carregando. Isso aí é uma questão dela mesmo, essa questão até de identidade, tá? Problema de identidade. Tá? Aí ela tem que procurar alguém para auxiliar, né? Se for daqui de Belo Horizonte, procure a clínica, né? Vai lá, preenche o questionário, né? Nós vamos acompanhar e te ajudar. Agora, se for de fora ou é daqui hoje? Aqui ela não coloca, mas coloca, eu presumo que é de Belo Horizonte. Sim. É de Belo Horizonte. É, porque é uma questão de problema de identidade. Além dela estar cobrando de si, ela não está tendo forças para lutar contra, né, as próprias consequências que estão vindo dos erros, da forma de pensar. E o inimigo está criando fortaleza na sua mente. Essas fortalezas têm que ser jogadas por terra. Então você precisa de ajuda. Procure ajuda, tá? Que Deus vai resolver essa situação em nome de Jesus. Então, Clínica da Alma é um ministério da Igreja Batista da Lagoinha que atua aqui nas dependências de Lagoinha e você pode participar, ser acompanhado pelo Clínica da Alma, independente se você está numa igreja ou não. A produção, enquanto a gente vai acontecendo aqui no programa, a produção vai deixar os contatos do Clínica da Alma. O 3429-9415 e o 3429-9515 são os telefones do Ministério Clínica da Alma. 9514, perdão, e 9515, não é isso? Isso. E o Clínica da Alma acontece ali nas dependências da Lagoinha, a rua Manuel Macedo, 1324, bem próximo ali do templo principal. Inclusive, já Sim. só antes de você falar de outra participação, eu queria mandar um grande abraço para todos os nossos telespectadores e principalmente aqueles que estiveram no seminário nesse final de semana, né, que nós tivemos ali em Contagem, no Greenpeace. Então eu disse que ia mandar um abraço para vocês, um beijão a todos que participaram. Aí está o nosso abraço, nosso beijo. E nós ficamos muito surpresos, viu, Jean, pela a resposta que o programa Clínica da Alma tem sido na vida de muitas pessoas. Então, assim, isso não é motivo de orgulho e vanglória para a gente, não. É a bondade de Deus mesmo. Mas, né, Guerra e Rogério, quantas pessoas que vieram participar, testemunhar. Que viram o nosso chamamento para o evento e aí então responderam e participaram. E outros são como que pessoas estão sendo restauradas através do programa aqui, né, desse quadro que nós temos aqui no De Tudo Um Pouco. Então, assim, eu não lembro o nome da irmã, né, mas nós abordamos aqui o tema sobre automutilação. Sim. Praticamente nós falamos uma semana inteira sobre esse tema. Né? Então, uma irmã compartilhou com o pastor Guerra que assim, só veio a saber que a filha se automutilava através do programa. E também através do programa ela deixou de se automutilar. Que bênção. Né? Porque ela entendeu o processo, né? Ou seja, a mãe assim estava super feliz e alegre porque Deus estava fazendo essa obra na vida dela, né? Uma outra irmã também que compartilhou que, inclusive, ela se reconciliou com o Senhor ontem lá na clínica e ela, assim, estava vivendo um quadro de depressão bem profundo, estava, assim, na dependência do álcool. E aí ontem, lá no sábado, aliás, ela compartilhou conosco que estava deixando de beber. Aquele final de semana era o final de semana que ela tinha parado, não é? E a clínica, o evento trouxe assim, uma restauração, ela se reconciliou com o Senhor. Nós tivemos pessoas que entregaram a vida a Cristo também lá, algumas pessoas que eram de outras igrejas. Tinha gente lá até de Porto Alegre, né? Tinha pessoas de Porto Alegre lá, foi lá e estava vivendo a realidade assim, numa depressão. Eu achei tão tremendo que uma irmã, né, eu acho que na fé, né, que mora em Valadares, então ela foi a Porto Alegre, porque essa pessoa de Porto Alegre estava num quadro depressivo e ela não conseguiria voar sozinha. Então essa irmã saiu de Uberlândia, foi a Porto Alegre, pegou-a
e ambas vieram para a clínica. Sério? Sério. Né? Que legal. E assim Benção. foram muito assim, impactadas pela graça do Senhor lá na clínica. Então são esses testemunhos assim que animam a gente, né? E assim nos estimula a continuar fazendo. Não, e vale dizer, né, que Deus, na sua multiforme sabedoria e graça, Deus usa diferentes ferramentas para abençoar pessoas. E o programa Clínica da Alma tem sido de fato. Eu também ouço muitos testemunhos. Ontem mesmo na igreja, uma senhora me parou: olha, eu quero dizer que o programa é uma bênção e principalmente quando chega ali no Clínica da Alma, eu fico ali ouvindo tudo que vocês falam, né? Então, assim, a gente Então se é alegra edificante, demais, é né? edificante. Louvado seja Deus Glória por a todas Deus por essas isso. curas e libertações que Deus promove através de toda a programação da Rede Super verdade, e em especial aqui do nosso programa. A Janete de Belo Horizonte, ela disse que tem uma filha de 12 anos e ela teve que levar essa filha ao psicólogo e descobriu na terapia com o psicólogo que a filha tem uma preocupação exagerada por causa de uma suposta traição do marido, né? A filha preocupada com a traição, no caso do pai, em relação à mãe. E ela pergunta o que ela faz, né? Eu ministrei numa menina ontem com esse mesmo problema. Lá naquilo, que uma que eu fiz paternidade nela, ela estava com esse mesmo problema, dessa menina aí. Né? Só que ela Jovem também. É jovem. E uma coisa que eu coloquei para ela lá, ministrando paternidade, que eu falei com ela que ela tem a história dela. E que a história dela é diferente da história do pai e da mãe. E que, indiferente de qualquer coisa, ela tem que honrar o pai dela, seja lá como ele for, ela tem que honrar ele e respeitar ele, e que ele vai responder pelas consequências da história dele. Mas ela não pode parar a história dela por conta dele. Então, que ela tinha que continuar a história dela, e ela entendeu isso muito bem. Eu falei: olha, você não pode carregar esse peso em cima dos seus ombros pela história dos seus pais, não é? Então, ela tem que fazer o quê? Tem que explicar para ela que ela está escrevendo a história, que ela está construindo a personalidade dela, ela está construindo a identidade dela, que deixe que isso seja resolvido entre os pais. E não ela. Ela tem que seguir a vida dela e honrar os pais. Não é? Ela não pode carregar esse peso para ela, ainda mais ela com 12 anos. Então tem que levar ela à consciência que Deus tem um plano na vida dela. Amém. De cada um, né?